Krishna, artigo de Satyanarayana Das Buji Maharaj. Por que estudar de um guru? Bom, se ocupando nas práticas do Bhakti, o praticante necessita um conhecimento preciso a respeito das práticas e do objetivo a ser alcançado. Bom, estas questões frequentemente aparecem. O conhecimento tem que ser recebido de um professor qualificado. Não é possível receber o conhecimento por mim mesmo com a ajuda de livros ou através de leituras que estão disponíveis na internet. Por que você tem que ficar preso a um professor? Bom, eu escutei muitas histórias a respeito. Como gurus exploram os discípulos em nome dessa rendição. Eu não quero ser enganado. Eu gosto de Bhakti. Mas eu não quero fazer parte de um grupo ou de um instituto. Bom, eu amo a minha liberdade. Por que Deus deveria estar limitado a um caminho ou de uma maneira, né? E por que nós só podemos aproximar dele através de um guru? Bom, Deus é para todo mundo. Nós somos todos iguais. Então por que não posso me aproximar dele, né? De Deus, né, diretamente? Bom, Siddhava Goswami ele responde essas questões no Anucheda do Bhakti Sandarbha, né? Ele cita passagens, né, falas que ele teve com Uddhava. Bom, eu vou fornecer a tradução dos versos e o meu comentário também. Bom, entre eles, né, Shravana Guru, Siksha Guru e Diksha Guru, esse contato específico com Shravana Guru, então é que a intuição, né, das verdades imediatas das escrituras podem se manifestar. E não de outras maneiras. Krishna diz: bom, o acharya é como uma peça de madeira que vai por baixo, né, usada para acender o fogo. O discípulo é considerado uma peça superior de madeira, né, uma peça que vai por cima, assim, né? As instruções são as peças de madeiras que vão no meio. Ou é costume friccionar a madeira. O conhecimento é a união que produz a luz. Bom, a palavra ariarra é acender, que significa peça de baixo, né, usada no fogo, né? Bom, a área delimitada, Tatsadhanam, o ponto de contato, bom, que significa pressionar uma vara, né, ou friccionar uma vara em cima das madeiras. A palavra Pravarchanam, falada no discurso, significa instruções orais. A palavra Vidya significa conhecimento. Refers to knowledge disclosed in scripture. Conhecimento revela as escrituras? Refers to the knowledge disclosed in scripture. Então, significa o conhecimento revelado nas escrituras. Significa o conhecimento revelado nas escrituras. Se manifesta devido à união desses três. Assim como o fogo ele é gerado pelo contato, né, das peças inferiores, superiores e intermediárias. Né? Uhum. Similar à afirmação encontrada no Shruti. Bom, então é um verso que está citando o Taittiriya Upanishad. Né? Bom, agora em relação ao conhecimento,
O Acharya é o líder, né, do principal. O discípulo tem a posição secundária. O conhecimento é a união entre os dois. A instrução é o meio. Sendo assim, um Shruti faz a seguinte afirmação. Bom, a necessidade de receber conhecimento de um guru. Para obter a realização imediata da suprema realidade, a pessoa deveria se aproximar de um guru. Ele botou só isso. Então, outro verso aqui. Quem tem aceitado um acharya se torna íntimo com o absoluto. Então, outro verso aqui meu caríssimo, a sabedoria pertencente ao absoluto não pode ser obtido pela lógica. Apenas quando o conhecimento é recebido do guru, pode ser levado para o verdadeiro conhecimento. Então todos esses versos, né, foram citados dos Upanishads, né? Citações dos Upanishads. Bom, agora o comentário de Satnarayana Dasoji Maharaj, né? Bom, em tempos antigos, né, o fogo que era utilizado nos yagnas, o fogo ele era produzido por friccionar, né, uma madeira de sami, né? Da árvore de sami, madeira da árvore de sami. Bom, essa madeira era chamado arani. Bom, para começar o fogo, então para começar o fogo, a fricção ela era entre a madeira inferior e a madeira superior. E também tinha uma madeira que ficava friccionando, né, batendo, né, em cima. Naquele tempo, caixa de fósforo não era disponível. Não havia uma maneira, né, outra maneira de produzir fogo. Bom, da mesma forma, não se pode, né, aceitar um conhecimento, né, não se aproximando de um guru. Né? Então, nessa analogia, né, o guru é comparado como uma peça de baixo, né, assim, do fogo. Né? Bom, o guru ele é comparado à madeira que está em cima, né, do fogo. Né? Então, desculpe aqui que eu errei. A madeira que está embaixo, a madeira que está embaixo é o guru, e a madeira que está em cima, que é o estudante. Né? Acho que a gente trocou. To the churning road. E a instrução recebida pelo professor é a vara que fricciona, né, a madeira, né, para produzir o fogo. A vara fricciona a mente do estudante. Então, o conhecimento, né, gerado, né, no estudante... Da união. Então, devido a essa união, é comparado ao fogo. Assim como o fogo é utilizado para a prática do yagna. Então, o conhecimento recebido de um guru autêntico conduz a pessoa ao objetivo último, né? A meta última. Alguém pode objetar que o conhecimento pode ser obtido simplesmente pela leitura dos livros. Nos dias de hoje existem muitos livros impressos e livros na internet. Bom, o guru era necessário, né, anteriormente, né, porque não existia livros, e principalmente não existia internet, nada desses meios. Bom, assim como caixa de fósforo, isqueiros. Como caixa de fósforo, isqueiros, né? Agora eles são convenientes, né, para acender o fogo, né? Agora a gente precisa deles, né? Isso que quer dizer. Bom, e tornam a fricção da madeira obsoleta. Bom, então agora não precisamos buscar mais o conhecimento de um guru. Bom, então, para que ter o problema, né, de aceitar um guru? Né? Agora terminou a objeção. Né?
Bom, em resposta a esta dúvida, Divagossomi ele cita um verso, né, importante, né, no Tida, da verdadeira necessidade de aceitar o nulo. Então, a prática de friccionar uma madeira para gerar fogo Was not just. não era só porque não existia isqueiro ou caixa de fósforos no passado, mas sim porque era uma injunção, né, muito importante para a realização do yagna. O yagna ele era praticado assim, de uma maneira precisa, né, prescrita, para se obter os resultados desejáveis. Bom, se um detalhe era modificado, eles não conseguiam, né, obter os resultados desejados, né, no yagna. Né? No Mahabharata existe uma história, né, que mostra, né, que ilustra a necessidade de se aprender de um guru, obter um guru. Bom, então existia um brahmana chamado Yava. Tá, perdão. É Yava Krita, é o nome dele. Bom, o qual ele se recusou, né, a estudar numa escola do Gurukula, essa escola tradicional do Gurukula, né, de Gurukula, onde os estudantes vivem com o guru. Bom, então quando ele cresceu, ele realizou que ele não podia, né, atuar, né, no papel de um brahmana sem antes ter tido uma educação formal. Né? Então, pensando nisso, ele decidiu obter conhecimento de alguma maneira. Mas nesse ponto, e ele não queria ir procurar um professor. Ficaria. Tá. Mas ele ficaria com vergonha, né, de estudar com estudantes mais jovens, né, para aprender esse conhecimento do guru. Bom, então ele escutou que ele poderia obter semelhante conhecimento através de penitências. Bom, então ele entrou na floresta, esperando obter conhecimento, praticando severas penitências. Muitos anos passaram, mas ele não conseguiu nenhum resultado. Né? Bom, um dia ele se aproximou, né, de um rio, né, para mergulhar. Né? Bom, então ele viu um ancião, né, sentado na beira do rio, e ele pegava a areia com suas mãos e colocava dentro do rio. Javakripa ele ficou muito curioso para saber o que esse senhor estava fazendo. Bom, então ele se aproximou, né, desse ancião e perguntou para ele por que você está colocando areia dentro do rio. Bom, o homem respondeu de maneira séria, grave. Né? O homem respondeu: eu desejo cruzar o rio, mas eu não sei nadar e também não tem nenhum bote disponível. Bom, então eu estou querendo construir uma ponte, né, para cruzar do outro lado, para chegar do outro lado. Quando o jovem Brahmana escutou isso, né, ele não controlou, né, o seu riso, né, começou a dar gargalhadas. Né. O homem, né, o senhor, perguntou: qual é a graça? Por que você está rindo? Você pensa que existe uma maneira mais fácil de cruzar o rio? Javakripa ele disse: eu estou rindo da sua ignorância. Você não pode construir uma ponte colocando areia na água. Bom, qualquer tolo sabe muito bem a respeito do que eu estou falando. Né? Então o homem ancião, né, ele respondeu: bom, se você pensa que pode obter conhecimento sem um guru, eu também penso que eu posso construir uma ponte colocando areia sobre a água. Bom, eu vou fazer isso com o meu próprio esforço. O Brahmana ficou chocado ao escutar isso. Then the old man revealed his identity as Indra. Então o homem revelou sua identidade, ele era Indra. Né?
que havia aparecido ali devido à compaixão pelo Brahmana. Bom, Indra pediu a ele para ele encontrar um guru qualificado, né, e estudar os Vedas dele.